E estamos de volta com o BBcast, seu podcast de automobilismo e outras nerds. No episódio de hoje vamos falar sobre Ayrton Senna. Não é um especial muito bem planejado, nós decidimos ali no domingo, quando assistimos o documentário do Senna. E aí pintou a ideia, se a gente comentasse um pouco sobre o que nós sabemos, o que nós conhecemos sobre Ayrton Senna, o que nós aprendemos nos livros que temos aqui em casa sobre Ayrton Senna. E para falar de tudo isso, comigo aqui está a Débora Santos Almeida. Bem-vinda, Débora. Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast. Bom, acho que depois de 30 anos da morte do Ayrton Senna, não tem mais nada assim tão novo para poder dizer sobre ele, né? Ele foi muito explorado, a imagem dele, os recordes, os números, mas o que a gente vai trazer aqui é um pouquinho do sentimento de ter acompanhado esses anos. Eu nasci depois que o Senna faleceu, mas ele tem muito impacto na nossa vida, né? A gente pode contar algumas coisas aí, histórias que a gente já falou em outros podcasts, mas a gente vai comentar aqui com vocês algumas coisas e também recomendar algum livro ou outro que a gente tem aqui em casa e que já leu, né? E vai trazer aqui nesse programa. Em uma questão de pós-morte, quem foi mais usado para obter dinheiro? A imagem do Senna ou o tio Paulo? Acho que o Senna, né? 30 anos, né? O tio Paulo foi coisa de 30 minutos. Exatamente. Bom, é sobre isso que vamos falar, mas antes de prosseguir, não temos como fazer como a Érica levar um tio Paulo para pegar empréstimo, mas nós temos o Apoia-se aqui no Boletim do Paddock, onde você pode participar contribuindo para o nosso financiamento coletivo e contínuo. Na publicação desse podcast tem o link do Apoia-se, se possível, dê uma verificada e veja se pode contribuir com o nosso projeto. Você também pode contribuir financeiramente para o BP através do nosso link da Amazon, clicando nele sempre que você for fazer alguma compra. É só utilizar esse link que a gente recebe uma pequena comissão. Então, se você não conseguir apoiar o nosso trabalho por meio do Apoia-se, salve o nosso link aí na sua tela do celular ou no seu navegador. E quando você for comprar, você clica nele. Se tiver o aplicativo, você é redirecionado para o aplicativo e essa compra já conta pra gente. Então, utilize o link para poder comprar livros, materiais sobre Fórmula 1 e outro. Bom, Débora, Ayrton Senna da Silva, uma lenda, um mito, um herói nacional. Até a gente brincou na entrada, né? Já são 30 anos do seu falecimento, mas é recorrente sempre. Nós temos homenagens, nós temos lançamentos de livros, publicações, vídeos, análises. É o que você falou no começo, já foi exaustivamente dilacerada a carreira dele. Todo mundo curte, gosta de automobilismo. Porém, Ayrton Senna é aquele cara que transcendeu, né? Ele foi muito além do que se via dentro das pistas. Eu acho que ele acaba se tornando uma lenda, né, do esporte, pelo que ele conseguiu conquistar. A gente tem que lembrar que na época que ele corria eram temporadas mais curtas, os carros tinham possibilidade de ter mais falhas, era um momento mais delicado, assim, acho que na Fórmula 1, de questão de embates, né, porque tinha outras equipes ali tentando melhorar os equipamentos para que tivesse alguma disputa. O Senna mais pra frente acabou encontrando o Prost, que foi um dos grandes adversários dele na pista, né? Enquanto ele estava se firmando ali na categoria. Então, realmente, assim, já foi muito explorada a imagem dele e a gente tem diferentes pilotos ao longo desses anos, né? Sendo comparados com o Senna em algumas atitudes em pista, mas também, né, acabaram trazendo essa imagem dele, resgatando ali, falando quanto que ele era importante, por mais que seja uma das figuras que acabou trazendo de uma forma mais massiva a imagem do Senna foi o Hamilton, né? A gente atrelou muito o Senna ao Hamilton nesses últimos anos e a importância que ele teve para o país, enfim. Por mais que eu não tenha visto as corridas dele enquanto ele estava correndo, eu fui uma criança que acabou crescendo mais perto do que tinha acontecido com o Senna do que a nova geração, né, de hoje, que acaba vendo mais a gente, os pais contando, né, avós lembrando do Senna, mas é mais distante. Eu não, eu já cresci numa família em que ainda lembrava da imagem do Senna e que acabava trazendo coisas ali em que me fez gostar de automobilismo muito por conta de ter, né,
em volta o Senna ali presente. E é uma coisa interessante, só pra gente fazer essa comparação de gerações, é uma coisa que eu falo assim, que hoje parece, pela facilidade de acesso às informações, meio que ficou sem aquela paixão, sem aquela coisa da informação que, cara, a gente para ter um especial, um vídeo, uma coisa, uma lembrança na emissoras, nas TVs abertas, eram de tempos em tempos. Normalmente era o GP do Brasil, aniversário de falecimento do Senna, de 1º de maio. O aniversário dele, não, mas o aniversário e o falecimento são muito próximos. Então o pessoal pautava mais já dentro da proximidade da data de falecimento, que a gente tinha alguma coisa na TV. Quando surgiu a internet, beleza, a gente conseguiu, mas mesmo assim, era muito precária as informações, era pouca coisa que tinha. Eu lembro no meu primeiro ano de faculdade, eu enchi uns 6 disquetes que eu tinha. Nossa, eu fiz faculdade e a gente utilizava disquete. 6 disquetes só com fotos que eu entrava no site do Instituto Ayrton Senna, eu ia para a faculdade, entrava no site do Instituto Ayrton Senna, salvava fotos, e copiava os artigos, as matérias em Word, soldava no pendrive para chegar em casa e poder ler. Porque a internet em casa eu não conseguia acessar direito os sites. Então, era uma coisa muito precária. Depois, até a gente mandou fotos no grupo de apoiadores do BP, que a gente está usando muito livro para poder fazer a pauta desse programa, porque que a gente gosta mais de obter informações livres, e outro que o que está na internet a gente já consumiu bastante. E pelo menos a minha parte de ter assistido o Senna, lógico, eu assisti com 6, 7 anos. É muito mais lembranças afetivas do que lembranças em si das corridas. Mas depois, foi ali já quando eu já estava com 10, 11 anos, que eu já sabia ler ler e entender o que eu estava lendo, vamos por dessa forma. Que eu já devorava revistas, livros, jornais, tudo que tinha de especial, que foi realmente quando deixou de ser somente aquele papo de pai e mãe de que o Senna foi um dos melhores pilotos, era o melhor piloto de todos os tempos, para quando efetivamente a gente via isso nos jornais, lia isso nos jornais. E o que mais me surpreendia é que naquela época, Schumacher ainda não tinha chegado a todos os títulos dele, estava ainda encaminhando para se tornar o Super Saiyajin, né, como os jovens nerds gostam de chamar ele. E a gente via os recordes, os números dele, eram umas coisas assim, monstruosas, era uma coisa assim, você fala, cara, ninguém nunca vai bater o número de poles dele. Vitórias, até que tudo bem que vitória é uma coisa, eu sempre falei que a vitória tem menos peso do que pole. Pole é uma coisa que o cara realmente tem que ser... Tem que ir no máximo, né? Tanto no máximo dele quanto no máximo do carro. Até ontem a gente tava falando disso, né? Dos números do Senna e do quanto que ele tinha conquistado. Mas é um piloto que, na época dele, como o Rubens pontuou, né? Não tinha o Schumacher ainda. Então não tinha essa coisa de 7 títulos do Schumacher era o que você almejava quebrar, ou as vitórias dele, né? Era muito o piloto que chegava ali naquele momento da Fórmula 1 em que o Senna estava correndo, tinha como, assim, o Fangio que tinha conseguido 5 títulos, mas foi em uma época diferente, mas a possibilidade, a coisa mais real, era você conseguir 3, 4 títulos, como foi o Prost, né? Não era você fazer aquele número gigantesco. É óbvio que talvez se o Senna tivesse ficado mais tempo na Fórmula 1 e conseguido outros contratos, talvez ele tivesse ampliado o número dele de vitórias e de poles. Mas não foi algo que acabou acontecendo. Então, ter 3 títulos já era algo muito grandioso, né? E os números dele mesmo, não é que, assim, mesmo com o Schumacher batendo... muita gente almejava, tipo, chegar aos números do Senna, né? Em número de vitória, em número de pole, porque o que o Schumacher tinha conseguido era muito, tipo, de certa forma, irreal, né? Até o Hamilton vinha aí. Até era uma coisa que até uma vez o Valese falou num dos programas do podcast F1 Brasil sobre isso, de que antigamente você queria se tornar tricampeão. Por causa do Stewart, por causa do Lauda, por causa do Piquet, por causa do Senna. Aí, de repente, não, você tinha que ser pentacampeão quando o Prost conseguiu o título, mas mesmo assim, você se tornar tri, você estava no mesmo patamar de Ayrton Senna, né? Pô, você conseguiu esse número. E aí, quando o Schumacher se torna ali heptacampeão mundial, aí começa a saga de você se tornar um multicampeão. Que daí veio o Schumacher, passou um pouco, veio o Vettel, que a gente acreditava que ia ser o cara que ia destruir todos os recordes. De repente, o Vettel encontrou uma coisa chamada Ferrari,
que além de ter tirado os cabelos dele, tirou todas as possibilidades de recordes dele. Aí veio o Hamilton e agora a gente vive a era Verstappen, que a gente possivelmente vai ver ele destruir todos os recordes, mas é aquela coisa, não é desmerecendo o Verstappen. Ele vive uma era que proporciona ele quebrar muitos recordes por causa do volume grande de corridas em que ele faz tendo o melhor carro do grid. E os números do Senna também foram um pouco barrados pelo próprio Prost, né? Porque a gente tinha disputas ali dos dois juntos. Isso, eu acho que é isso que é legal que vai ser o nosso debate hoje, que a gente não vai ficar falando sobre, ai, que nem, nossa, eu fiz a pior besteira do mundo. Fui procurar sobre livros do Senna na Amazon sem restringir informações, sem colocar coisas assim, tipo, eu só quero de automobilismo. Aí começou a aparecer os livros coaching de coach, do Senna. Mindset do Senna. Mindset com uma barra de suspensão. A Débora fica puta quando eu faço essas brincadeiras. Desculpa, gente. Vocês conhecem o BBcast, eu faço essas coisas mesmo. Mas era... Aí, ó, minha gata achou ruim comigo também. Mas era tipo assim, como era o foco de Ayrton Senna, desvendando os mistérios da mente perfeita de Ayrton Senna, e não sei o que, 300 mil livros de coach. E aí o Felipe, apoiador do BP, que era do perfil do Calendários da Fórmula 1, da F1, ele até comentou no grupo de apoiadores sobre isso, falou, pô, cara, o pessoal só fica falando disso do Senna, mas ninguém fala da parte piloto, da parte técnica. E é isso que eu e a Débora quer debater hoje, porque, assim, eu gosto, quando surgiu a internet, o YouTube, veio com todo mundo possibilitando jogar corridas lá, eu assistia corridas do Senna como, sabe, uma diversão de final de semana e, cara, era realmente um espetáculo à parte. E tem um vídeo que é do Top Gear, que é quando o Hamilton ganha o título mundial em 2008, a McLaren chama o Jeremy Clark, né, para acompanhar o Hamilton para dar uma volta no MP4. E ali eles fazem um especial sobre o Ayrton Senna. E o Jeremy Clark, no final, ele termina falando ali, olha, eu não era um fã assíduo do Senna. Eu gostava mais do Gilles Villeneuve. Mas, ao contrário do Gilles, que às vezes ele era brilhante, o Senna, em toda a corrida, ele era brilhante. Não importava a posição que ele chegasse. Se ele ganhasse, ele tinha sido extremamente brilhante. Mas se ele chegasse em quinto, sexto, ele tinha sido extremamente brilhante. Eu acho que o mais interessante dele é o que a gente estava falando daquela corrida no Brasil em que ele termina com a sexta marcha, né? Quando surge a igreja da sexta marcha. Mas ali é um detalhe interessante, porque, tem todo né, uma mística dele ter terminado a corrida ali, daquela forma. Mas, se um piloto conhece o seu equipamento e tem ali um pouco de coragem de, tipo, seguir na corrida, ele acaba terminando, mas é uma coisa de você saber com que você tá lidando e entender, tipo, o que aquele equipamento possibilitava para ele poder terminar aquela corrida. Tanto que, assim, não foi algo que, nossa, ele terminou a prova e magicamente tudo aconteceu, tudo culminou para poder dar certo. Não era uma corrida fácil, ele tava correndo no Brasil, que tava sofrendo pressão de você estar correndo diante da sua torcida. Ele queria muito vencer aquela prova, né, pra, tipo, ter a primeira vitória no Brasil, né. Posso dar uma desmerecida rápida na vitória dele? Quem tava atrás era o Patrese. Não. Se fosse um Prost, um Mansell... Não, seria mais difícil. Mas aquela coisa, tipo, tem isso dele entender como é que o carro dele funcionava pra ele poder terminar aquela prova. Porque, dependendo de, assim, um piloto mais fraco, tinha desistido a hora que o carro começou a dar problema. E encostar o carro e falar, desisto. E ele perseverou pra poder terminar aquela corrida, né? Mas o Senna também era um piloto muito técnico. A gente vê o quanto que, tipo assim... tem no documentário, né, contando sobre a história dele, de quando ele corre a primeira vez em Mônaco, que ele fala que a pista é muito técnica, que ele tava ali, tipo, tentando descobrir os limites da pista e o limite do carro. Mônaco, você tem que andar muito perto do muro para poder tirar o melhor tempo, e ali, tipo, em cada volta que ele tava dando, ele tava tentando melhorar. Então é muito dessa coisa de você ter confiança no equipamento que você tá tendo para você poder entregar. No momento que aconteceu que ele mudou ali para Williams, que ele pegou um carro muito difícil de guiar, que tava tendo todo aquele problema, ele fez a pole, mas não conseguiu transformar aquilo em vitória. Tipo, ele teve problemas com o carro. E é até legal, a gente pode fazer uma analogia com a situação atual na questão de julgamento das pessoas.
Porque, assim, quem assiste o documentário vê que nas 3 primeiras corridas o Senna estava sofrendo com o carro. E ele se dedica de corpo e alma em desenvolver o carro, em levar o carro à perfeição. Pedir as mudanças. E aí, é lógico, é Ayrton Senna, o cara supremo do automobilismo mundial. Fazendo paralelo agora com Hamilton. Será que se fosse hoje o Senna se dedicando, como ele fez com a Williams, fosse hoje com a internet, o pessoal ia julgar ele mal como julgam o Lewis Hamilton por fazer todos os testes e tentar mudar o carro da Mercedes? Eu acho que sim, porque até o próprio Schumacher, né? Teve um momento ali, ainda não tinha internet tão forte, mas é muito questionado, tipo, o trabalho italiana, que né? o Schumacher fazia com a Ferrari, né? Tipo, o pessoal gostava muito de glorificar ele em alguns erros, mas ninguém muitas vezes dava valor ao quanto que ele ficava ali na pista até tarde, rodando com o carro, fazendo teste, pedindo mudança pra Ferrari. E na época do Schumacher também tinha aquela coisa de, tipo, da FIA toda hora mudar o regulamento para poder tentar, de certa forma, punir. E ele, do outro lado, tentando se adequar no que estava acontecendo. Até sobre isso que a Débora falou do Schumacher, a gente vai deixar o link na descrição do BBcast sobre o documentário Schumacher. Eu, a Débora e o Valese gravamos um programa comentando o documentário Schumacher, falando sobre isso, então é interessante vocês ouvirem para fazer esse paralelo. Mas acho que tem muito do que eu quero dizer também, é que assim, ontem quando a gente estava assistindo o documentário, depois viu a entrevista lá do Galvão também falando sobre o Senna, uma coisa para mim, ontem ficou mais claro. O Senna, ele morreu no auge da carreira. Por mais que tenha acontecido aquelas 3 corridas da Williams em que não tava dando certo, ele morreu no auge da carreira. E ele morreu muito novo. Então ele é muito aquele, tipo, e se ele tivesse ficado mais tempo na Fórmula 1, como seria? Quantos mais anos de carreira ele teria? Ou de números que ele ia conquistar? E pelo fato dele ter morrido muito novo, mas com essa carga de, tipo, ter sido um piloto muito dedicado, de ter subido muito rápido na Fórmula 1, de ter, tipo, mesmo com os carros que não eram considerados certos, entregar, criou um culto, uma mística em cima dele, de que, tipo, ele era o piloto mais bem preparado ali do grid. E eu acho que ele tinha um grande talento, mas algumas coisas talvez até um pouco elevado depois que ele faleceu, né? Porque você não sabe o que poderia acontecer. Um exemplo é exatamente esse GP, salvo engano, o GP do Brasil de 91, que acontece a quebra lá, que ele fica com a sexta marcha. É que eu não vou me recordar agora, porque não estava na pauta essa informação e realmente eu não guardei, porque não é uma coisa que corriqueiramente a gente debate sobre. Mas teve outros pilotos que também quebraram o câmbio, ficou entre uma marcha e outra, se eu não me engano, acho que Montoya, Hackney, alguma coisa assim, e que terminaram a corrida. Não, e também era o que a gente tava vendo ontem, né? A pista de Interlagos, na época do Senna, era uma pista completamente diferente. Ela tinha mais balanço, ela tinha, tipo... ela ainda tem uma mudança de elevação, mas parece que naquela época era um pouco mais expressiva, né? Do que é hoje. Então, para aqueles carros, eu acho que era muito mais difícil do que para um carro que é hoje em dia. Mas aí eu acho que tá o lance de ele ter saído exausto do carro, sendo praticamente carregado, e ter toda aquela cena dos fiscais comemorando tudo. E isso eleva mais. Mas vamos entrar na parte técnica, que é assim, é o que você falou. O Senna era aquele cara workaholic que conhecia o motor Honda. Ele sabia que o motor Honda não ia, vou usar um termo bem bocó aqui, mas engasopar ou dar uma pane no carro se ele ficasse preso na sexta marcha e só ficasse trabalhando com a embreagem nas reduzidas. Então ele conseguia, que nem chegava ali no S do Senna. No S dele. No S dele, que ele embicava o carro e tirava tipo assim, deixar o carro no ponto morto, fazia o S, na hora que tava embicando na reta oposta, soltava, engatava a sexta, porque o motor ele tinha uma correção de rotação, o motor Honda, que conseguia corrigir essa questão da sexta marcha. Então assim, é aquela coisa, se acontecesse com o Berger, que era o companheiro dele, o carro ia morrer. Tá, sabe? Não duvido que acontecesse isso. Se acontecesse com até o próprio Mansell, possivelmente... E o fato dele conhecer a pista, né? Também. Tipo, era uma pista que ele treinava, uma pista que ele conhecia. Ele sabia que os adversários tinham, tipo, um receio maior da chuva com os carros. Então ele acabava se sobressaindo, porque ele fazia teste andando na chuva, né? Até tem um livrinho de
criança aqui que eu acho uma gracinha, contando a história do Ayrton Senna, que fala, né, que ele era uma criança que, tipo, tinha o kartzinho dele ali, quando começava a chover ele saía pra poder andar na chuva. Aí que tá. Agora vamos por mais uma, como eu poderia dizer, uma água no chope dos defensores da Igreja da Sexta Marcha. Ayrton Senna, ao contrário de muitos pilotos que chegam hoje na Fórmula 1, o Senna era um puta cara privilegiado. Ah, sim. O pai dele era dono de uma metalúrgica gigante, era muito rico. Hoje o pessoal tenta muito pintar que ele era... É que assim... A gente confunde humildade com pobreza. Não, ele era um cara humilde. Ele era um cara gente fina, legal, bacana. Ele pensava nos projetos sociais, em ajudar as pessoas, mas porque ele tinha condição. Exato, porque ele via essa discrepância que era. Porque era um cara que foi pra Europa, viu, pô, na Europa a gente tem essa situação. Aqui no Brasil a gente vê toda a marginalidade. E aí, o que acontecia? Pô, todo mundo pinta, não, que o Senna via que ia chover, aí catava, não, vou pro cartódromo, como se ele morasse lá do cartódromo. Não, ele morava a 30 quilômetros do cartódromo. Na Zona Norte. Santana para Interlagos é uma viagem. E ainda mais na década de 70 para 80, Marginal Pinheiros não era esse tapetinho que o pessoal conhece, não. Uhum. E aí, pegava, ia lá, pai, quero ir para Interlagos. Tá bom. Chofer, motorista dele, levava ele para Interlagos. O moleque ficava lá treinando e aí voltava para casa. Então, assim, porra, isso é muito privilégio. Mas, assim, não é desmerecer ele. Ele teve essa oportunidade, se valeu dessa oportunidade e cresceu sobre isso. Tanto que quando ele vai pra Europa também, né? Tipo, era algo que, assim, pra muitos, já era impensado você conseguir se manter no automobilismo fazendo a quantidade de testes e correndo aqui no Brasil. Ir pra Europa, naquela época, também era uma coisa, assim, tipo, surreal. Você tinha que ter uma estrutura. Não era qualquer um que ia. Não era porque só, tipo, você tinha algum talento e viam que você poderia prosperar no automobilismo que você ia conseguir. Tanto que, tipo, naquele documentário eles falam sobre isso, né? A família dele viu que ele tinha talento e eles tinham dinheiro para poder investir e dar o suporte que ele precisava para a carreira dele. Então, tipo, faça o teu trabalho aqui no Brasil. Deu certo? Vamos para a Europa, porque é o próximo passo para você, tipo, ganhar terreno. Mas não é toda família que tinha condição e hoje também não é toda família que tem condição. Sim, automobilismo é caro. E aí que eu falo, juntou a fome com a vontade de comer. Ele tinha oportunidade, conseguiu reverter isso para desenvolver o talento dele, que depois a gente viu quão bom ele era na chuva. E aí a gente remete pro GP de Mônaco de 1984, que para mim ali, eu concordo com o James Hutt, que é o cara que estava narrando, comentando pela BBC, que fala, cara, nós estamos vendo nascer um futuro campeão. E naquele momento, eu já vi muita gente desmerecer o segundo lugar do Senna, falando que, porque saiu uma matéria na revista super interessante, se eu não me engano, quando fez 10 anos do falecimento dele, em 2004, em que ela descrevia mais ou menos que o carro do Senna ia quebrar dentro de 4 voltas, que os mecânicos não acreditavam, porque ele super exigiu do carro da... Cara, os próprios mecânicos em outras entrevistas já falaram, não, gente, a gente falava que ele ia destruir o carro porque ele estava conduzindo de uma forma alucinada, fora de comum de um piloto que nem os demais estavam correndo. Você via, o Niki Lauda estava na pista, estava tipo andando numa tocada segura, o Prost estava também tocando uma tocada segura. O Senna era o único cara que estava buscando o extremo do carro. Uhum. E não é que o carro estava quebrado e ia partir no meio da corrida, não. Se o Senna continuasse dirigindo daquele jeito, ele tinha chance de quebrar. E aí que vem, cara, o cara era bom, não tem como. A questão é que é uma coisa muito difícil de explicar. Quando você assiste as onboards dele, você vê que ele corrige o carro a todo momento. A todo momento ele tá corrigindo o carro. Então não é aquela coisa ele briga com o carro, né, de certa forma. Não era um autorama que ele seguia na linha retinha, não, gente. Assistam. Na F1 TV tem muitas corridas que o Senna correu na chuva. Procurem as cenas que tem onboard, que é ao contrário de hoje, que você pode selecionar onboard. Naquela época não tinha isso, né? O Bernie Eccleston não permite a gente assistir onboard de 94 em Imola, por exemplo. Diz ele que não tem. Exatamente. Mas na hora que tem as onboard dele, você vê, ele corrige o carro excessivamente. Assim, é uma coisa absurda. Mas por quê? Ele buscava o grip. Na hora que ele percebia que o carro ia perder, ele mudava de trajetória. Ele mudava de trajetória, ele trazia o carro da forma que ele queria, e era de uma forma que quem tava de fora falava, mano, ele vai bater. É maluco. E ele mesmo falava assim, gente, o pessoal fala, né?
começava a chover. Não, agora o Senna vai surpreender, o Senna vai ser o melhor do mundo. E ele tinha uma responsabilidade maior ainda, né? Não, Porque ele começaram falava a atribuir isso a ele. ele ficava desesperado, porque ele falava assim, gente, eu podia rodar e bater a qualquer momento. Não é fácil, não. Acho que nascer em um país tropical. É que na Inglaterra Na terra da também chovia garoa pra ainda. cacete, né? Na Inglaterra também chovia pra cacete, né? Mas aqui em São Paulo ainda, na Então, época chover dele. pra cacete é uma coisa complicada, né? Meio complicado. Mas aqui ainda era terra da garoa, né? E a avó sabia quando ia chover em Interlagos. Então mandava. Mas era a avó do Rubinho. É do Rubinho, verdade. Não tinham conexão, né? Não, Confundi, não. A desculpa. Rubinho ainda nem tinha nascido na época É de Senna. verdade. Confundi, desculpa. Foi garota. Foi garota. Falhou aqui a memória. Mas não sabemos se a avó do Ayrton Senna... Talvez ela sabia. Se tivesse um Joanete que tu és. Joanete dói quando... Não sei. Eu vou ficar devendo essa informação. Mas é isso, acho que assim, cara, o pessoal coloca muito essa coisa do, tipo assim, nossa, o rei da chuva, chovia, ele brilhava. Eu adoro umas montagens que o pessoal tem, sabe, tipo assim, de o carro do Senna da chuva e um dragão, um cavalo, um hipopótamo formando atrás na nuvem de chuva. E, gente, não, o cara se fudia. O cara, desculpa o termo, ele tava com o cu na mão. Uma coisa que no documentário, né, que traz muito desse negócio da ligação do Senna com Deus, né? Que nas entrevistas ele falava muito de Deus e que Deus ia proteger ele, que não sei o quê. E o quanto que ele tinha... É tipo quando o avião balança no céu, cara, não tem ateu. Todo mundo... Mas ele falava muito disso, né? E aí os outros pilotos começaram a falar, ele é perigoso correr com esse daí... Porque ele é muito ligado com Deus. E ele acha que nunca vai morrer. E aí, gente, cara, é um negócio muito bizarro, né? Você pensar nisso, tipo, enquanto ele ainda era vivo, tipo, já estavam criando essa divindade, né? Em cima dele. E, tipo, do quanto ele era especial. Só que muito do que ele fazia em pista é porque ele se desenvolveu pra poder correr daquela forma. A relação dele com a chuva é importante, porque ele foi ali e quando era mais novo tinha essa oportunidade de pegar um kart e correr em Interlagos e se habituar com essa coisa de você ver até onde vai o limite do teu equipamento. E é algo que alguns dos pilotos não se desenvolve. Hoje, se você pedir pra alguém correr na chuva, fica complicado, né? Porque nem a Fórmula 1 não permite você correr. Não, e você pega, vamos supor, hoje a Fórmula 2. O guri que tá na Fórmula 3, Fórmula 2, só corre aquilo. Aí eu tenho um post no BP que eu coloquei o que o Senna, os números do Senna, né? O Senna, por exemplo, em 81, ele correu na Fórmula Ford 1600 em 2 campeonatos ao mesmo tempo. E era uma corrida a cada 20 dias, 15 dias praticamente. A cada 2 semanas tinha uma corrida de março até setembro. Então assim, de março a setembro, né? O cara tava correndo a cada 15 dias. Hoje... piloto da F3, da F2... fica um mês sem correr. 1 mês, 2 meses sem correr. Aí depois ele vai para F2000, também novamente 2 campeonatos, e vai ser a cada 15 dias até novembro, 2 corridas, sabe? Então assim, além disso, ele participou de Mundial de Kart e Fórmula 3, antes de ir para a Fórmula 3 realmente. E depois ele vai para a Fórmula 3 em 83 e continua sendo uma corrida a cada 15 dias. Ou seja, o Senna, para chegar nessa perfeição que ele foi, ele correu muito mais do que, vou dar exemplos aqui, do que Max Verstappen na base, mais do que Leclerc, que fez até a Fórmula 2, do que Russell, que fez a Fórmula 2, Lando Norris, que fez a Fórmula 2, sabe, Drogovic, que fez a Fórmula 2. Ele correu muito, muito, muito. E não é questão de muito assim, do tipo, ele fazia uma coisa, não, era a cada 15 dias o cara tava na pista. E assim, era aqueles caras que depois foram disputar o Mundial de Fórmula 1 com ele, e pessoas que depois a gente viu nos anos 80 e 90 brilhando em outras categorias. Então assim, o cara, ele foi moldado mesmo para ser campeão. E assim, é por isso que eu falo que... E tanto ele acreditava nele, né, no desempenho dele, quanto foi... tudo moldado para que ele conseguisse aquilo. Tipo, ele teve uma base, a gente pode dizer. Sim, sim. E isso é interessante. E até é legal que um dos livros que eu li dele era que é o seguinte, o Senna, como ele foi morar na Inglaterra, os pilotos, como é hoje também alguns pilotos, como foi até o exemplo do Tsunoda, que foi ficar perto da fábrica,
o Senna ficava perto da fábrica e ia para a fábrica. Então, nesses 15 dias, o intervalo dele, ele estava na fábrica, conversando com o pessoal, com os mecânicos, desenvolvendo o carro, tudo. Dando ideia. Dando ideia. Então, assim, cara, ele realmente era um racing de estar presente o tempo todo. Então, assim, é muito louco quando você vê que até tem aquela brincadeira, né, que mudaram o nome de Silverstone para Silverstone. Não era porque ele ganhou 2, 3 corridas, não. Era que a cada 15 dias mudava, porque esses campeonatos que eu citei, a maioria corria em Brands Hatch, Donington Park e Silverstone. Era alternando essas 3 pistas. Pô, na hora que chegava em Silverstone, detonava tudo, ganhava a corrida. Não é a relação dele só com a Fórmula 1, né? Com as outras categorias que ele correu. Não, porque se eu não me engano, o Senna não teve tantas vitórias em Silverstone. Eu vou até dar uma olhada aqui. Se eu não me engano, ele teve pouquíssimas vitórias no circuito inglês. Aí a gente buscou aqui rapidinho. O Senna só teve uma pole e uma vitória em Silverstone. Então você vê, na base ele foi muito mais forte e consistente na pista inglesa do que foi realmente na Fórmula 1. Uma coisa que é interessante dessa questão do Senna ser um cara workaholic, né? Um cara que batalhava, ajudava a equipe, desenvolvia a equipe, fazia tudo com a equipe, foi a passagem dele pela Toleman, primeira equipe dele na Fórmula 1, em que o Senna, ele pega, vai para a Toleman, faz a primeira temporada dele, tem aquela corrida fantástica que eu comentei do GP de Mônaco de 84, e quando o Senna se despede da equipe, a equipe mostra, quando tem aí acho que a última corrida, até o Senna é pódio, agora, salvo engano, foi sim, acho que foi GP da Alemanha, se não me engano, os mecânicos estão com cartaz, Senna, a Toleman nunca mais será igual sem você. E nem foi tanto que a Toleman no ano seguinte é vendida para Benetton. Mas que também não tinha como segurar um piloto como ele, porque ele estava em ascensão, né? Sim, mas era o esquema do... Bem parecido, assim, eu gosto de puxar para coisas atuais, para o ouvinte que acompanha mais a Fórmula 1 recente, que está agora acompanhando, veja que foi um pouco parecido com o que o Vettel fez na Aston Martin. Do cara que chegou e falou, não, gente, mas peraí, se a gente fizer isso no carro, se a gente fizer isso no treinamento, no desenvolvimento da equipe, e o Senna, os relatos que o pessoal da Toleman teve, e até agora recente, quando eu fui fazer o post da morte do dono da Toleman, era de que realmente o Ayrton Senna era o cara que chegava e mostrava evoluções que a equipe poderia ter, tudo que a equipe poderia fazer, até para economizar peças, desenvolvimento do carro, para focar para que tivesse um carro melhor, ele levou para a equipe, que até a equipe que permaneceu com a Benetton manteve aquelas coisas. Então, tipo assim, o Senna foi aquele cara que realmente mudou uma equipe, por mais que ela tenha sido vendida, é uma equipe que levou isso mais para frente. E até depois, quando em 89, 90, se não me engano, a Benetton começa a querer levar ele para a equipe, tirar ele da McLaren, o Senna mais ou menos até pensa, fala, pô, eu já estive ali, será que compensa eu voltar? Não compensa? Isso também é uma coisa que vale muito acompanhar. Eu vou ver se eu localizo o vídeo que tem no Projeto Motor falando sobre isso. Então é bem legal isso, de você ver que o Senna realmente fugia daquele negócio do cara que era só o cara que sentava no carro e pilotava. Não, ele era o cara que auxiliava a equipe no seu desenvolvimento. Uma coisa que eu e a Débora estávamos vendo agora era a questão do Senna ter, assim, comparado o número de vitórias, pódios que ele teve e desempenho em corridas, até pelo número de pódios, ele tinha poucas voltas rápidas. Mas era uma coisa que eu lembro que eu vi muito pessoal analisando, porque realmente na época eu peguei poucas corridas dele, não lembrava, eu queria mais ficar brincando que a minha miniatura da McLaren do que realmente assistindo, mas era o lance do Senna, ao contrário do que era muitos pilotos que buscavam a volta rápida e que a gente vê atualmente, que é aquele piloto que conserva equipamento, vai lá, faz a volta rápida, faz o pit stop, conserva equipamento, faz a volta rápida, registrou a volta rápida, acabou, depois o resto da corrida fica ali administrando. O Senna não, o Senna era aquele cara que era constante. Ele estava o tempo todo fazendo voltas rápidas. Era uma coisa que a gente via algumas vezes o Schumacher fazer algumas corridas, que era aquela coisa do cara estar toda hora fazendo volta de classificação. E o Senna era o cara que, é lógico, dentro do que era possível para poder economizar equipamento, estava ali fazendo volta de classificação para poder abrir aquela distância. Até uma coisa que o tio Delvas no podcast F1 Brasil brincava, que o pessoal, não, eu adorava ver o Senna ganhar. Cara, corrida do Senna era que nem do Verstappen. Você viu o Senna na largada, no pit stop e depois na chegada. Ele era um piloto também que largou muito na primeira fila, né?
Ele largou muito tempo na primeira fila, tanto que ele tem 65 poles, né? Que ele conquistou. Então, ou se ele não conseguia pole, ele estava em segundo. Tinha essa briga ali para ele estar nas primeiras posições. Então, era um piloto que, assim, largou. Se tinha alguém na frente dele, ele tinha que tomar ali a decisão de se ia se manter no lado sujo da pista, ou se ia ir para trás do outro piloto, esperar mais alguns metros para poder ganhar a posição. Mas depois ele tentava construir ali uma forma de se afastar do adversário, né? É um piloto que, em 65 poles, ele conquistou 41 vitórias. Muito disso também diz do quanto de adversário que ele teve na pista, né? Porque ele e o Prost correram juntos na McLaren, teve essas desavenças, né, dos dois ali, do Senna chegando e tentando destruir o Prost de todas as formas, porque até o Prost fala, né? Ele não queria só me vencer, ele queria era me humilhar. Então tinha corrida assim que o Senna, tipo, largava e tentava humilhar o Prost de, tipo, abrir vários segundos, dar a volta em trocentos pilotos na pista pra poder realmente humilhar, né? E depois que o Prost deixa a McLaren, o Senna fica lá, ele vai buscar o tempo pra poder correr, também continua essa coisa de desavença, né? Porque o Prost também tava tentando buscar ter o melhor carro pra poder continuar brigando com o Senna. Não, e tem uma coisa que é interessante da questão das pole, que a época que o Senna disputava a Fórmula 1 era a volta lançada. Você ia fazer a volta lançada, voltava para os boxes, ficava lá esperando, se ninguém te esperava, você era pole, bacana. E uma coisa que o Martin Brundle falou num desses especiais dele, que era uma coisa muito legal, era que é o seguinte, o Senna ia entrar na pista para dar volta rápida, o piloto que estava na pista olhava no retrovisor, via o capacete amarelo, o cara jogava o carro de lado e podia estar numa volta rápida. Ele não queria atrapalhar o Senna. Não, o piloto que atrapalhasse o Senna era tipo assim, era como uma morte social para ele. Que todo mundo chegava assim, cara, você atrapalhou a volta perfeita. Mesmo que o Senna não ia chegar na pole, depois o pessoal olhava assim, o que ele fez na pista era a volta perfeita. Ele conseguia a terceira colocação. Era uma volta perfeita. Era tipo assim, o cara fez as tangentes corretas, fez o apex correto, atacou as zebras de forma correta e não obteve o resultado porque o equipamento no dia não estava dando certo, alguma coisa foi externa a ele para não permitir ele obter a pole. Mas o Bart Mundelko falava que assim, cara, eles ficavam nos boxes esperando, mano, quando que o Senna vai sair? O Senna saía, fazia a volta, todo mundo olhava o que ele fez. Bom, vamos tentar replicar para a gente tentar buscar a pole. E essa que é uma questão que eu acho muito interessante dos adversários querer ver o que ele ia fazer para copiar ou tentar emular o mais próximo possível do que ele fazia em pista. E como você falou, só para o ouvinte ver, a gente fala de hoje, né, competições tipo o Verstappen. Verstappen nada de braçada sozinho, porque assim, ele tem grandes pilotos contra ele, mas não com equipamentos próximos a ele para disputar a posição. E o foco do Verstappen nem é a pole, né, também, a gente tem que ver isso, tipo, o Leclerc ficou muito marcado nessa dele conquistar a pole e as vitórias serem do Verstappen. Que é uma coisa que o Hamilton tinha, né, e o Schumacher tinha, de conquistar a pole e conquistar a vitória. Mas eu falo assim, da questão de que eu acho que eram pouco mais parelhos os equipamentos, só não vamos entrar no mérito de 88, porque a MP44 era um carro de outro mundo, né, vamos pôr assim. Mas era o lance de você ter, pô, numa classificação você tinha Nigel Mansell, Nelson Piquet, Nick Lauda, Prost, Latifi, tinha, quem mais? Tinha o De Angelis, que poderia atrapalhar todo mundo, mas às vezes do nada surgia, opa, vou tentar a pole aqui, René Arnoux, Michel Boreto, Berger, que eram caras que no dia que estavam iluminados, faziam frente pro Senna, e era uma coisa assim gostosa de se ver, cara. Quem puder, vá assistir as classificações. Era legal, era aquela tensão. O autódromo em silêncio. De repente, do nada, o pessoal via a movimentação nos boxes da McLaren. Porra, o Senna vai sair. Era aquele furdunço de todo mundo querer ver a volta dele. E aí, depois que ele voltar para os boxes, você só via os carrinhos saindo. Tum, 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 todo mundo querendo fazer a volta. Ou porque queria replicar o que ele fez, ou porque, bom, eu não vou mais atrapalhar aquela volta do pole position. E o interessante dessa coisa de poles, né, é que hoje ainda ele detém um recorde de poles em Mônaco, que é uma coisa muito difícil de você
conseguir, ainda mais se você tem o Pérez para poder bater, que são 5 poles que ele tem em Mônaco. Em número de vitórias também ninguém nunca passou ele em Mônaco, são 6. E ele poderia ter pelo menos mais 2 vitórias em Mônaco. Então, de qualquer forma... 84, 88 são quase... De qualquer forma, ele é o rei de Mônaco não só pelas vitórias que ele conquistou, mas pelas outras vitórias que ele poderia ter conseguido ali. Em San Marino, que era o GP de San Marino, que hoje virou o GP da Emília-Romagna quando voltou para a Fórmula 1, né? As 2 corridas foram disputadas em Imola. Ele é o piloto que na época que teve o GP de San Marino, que era conhecido dessa forma, ele tem 8 poles. Também nenhum outro piloto conseguiu bater esse número dele em poles em Imola, né? E ele também tem um recorde que, assim, eu não gosto muito desse recorde, eu acho meio... Mas é legal de dizer. É um recorde de respeito. Não, é um recorde interessante, mas aqui eu não gosto muito desse recorde entre temporadas, né? Não, também. Que ele tem esse recorde de poles, sequência de poles, foram 8 que ele conseguiu entre o GP da Espanha de 1988 e o GP dos Estados Unidos de 1989. Em cada uma das temporadas ele conseguiu 4 poles consecutivas e uniu nessas 2 temporadas. Se eu não me engano, o Verstappen tá com 6 ou 7 agora nessa gravação do podcast, que ele tá empatado com o Mika Hakkinen, que também teve. E eu acho que realmente ele tá bem próximo de bater esse recorde do Senna, mas só que daí, né, a gente tem toda essa questão de... muito mais corrida, né? Um carro dominante, o Pérez não faz frente, porque ali o que a gente vê no documentário, que bate muito nisso, né? E não nem por causa da atualidade da Fórmula 1, mas bate muito que, tipo, na época que o Senna foi pra McLaren, ele tinha um adversário, ele não tinha, tipo, um Pérez do lado dele. O Prost ainda se esforçava pra poder tentar atrapalhar ele. O Prost atrapalhava muito ele. Tinha batida dos dois, tipo, Hamilton e Verstappen, era nesse nível, né? Tipo, de competitividade e da forma como os dois eram agressivos. E um não deixava vez pro outro, né? Tipo, eles... muito engraçado. Os briefings, né? Que... botaram nesse documentário que era tipo, mas não vão estragar a corrida, um batendo no outro, né? E corta pra 5 segundos depois aos dois batendo. Não, eu vou até procurar aqui, tem um... Cara, gente, por favor, quando vocês quiserem saber sobre algo de Fórmula 1, de automobilismo, vão no site do Boletim do Paddock, joguem lá o que vocês querem saber, que provavelmente vai ter um texto. E tem um texto do Valese que conta de uma das corridas que o Alesi de Tyrrell, inferniza o Ayrton Senna, o GP dos Estados Unidos de 1990, em que o Alesi, com um carro, que vamos colocar assim, era o Senna com uma Ferrari, que nem a do Leclerc e a do Sainz, e um Albon com a Williams. E tinha vez que os pilotos também olhavam assim no retrovisor e falavam, mano, hoje eu vou me consagrar, hoje eu vou atrapalhar o Senna ao máximo. É uma corrida que foi em Phoenix, Arizona, que o Alesi infernizou, ficou na frente do Senna, fechava o Senna, colocava o carro de uma forma que o Senna não conseguia ultrapassar. Mas foi uma corrida assim espetacular, que foi uma briga ferrenha, e era uma briga lenta, porque a Tyrrell não estava no seu melhor época. E cara, era gostoso de se ver. Que é aquilo que a gente cobra agora, de quando a gente até falou no último BBcast sobre o GP da China, dos caras simplesmente ver o Verstappen abrir. Cara, o Alesi podia ter aberto pro Senna, mas não, ele falou, vou abrir pro Senna, cacete, vou ficar atrapalhando aqui. E era isso que era também legal, que às vezes pintava um ou outro ali que queria brilhar, falava, mano, não vou deixar o cara passar, eu vou segurar. E até mesmo o Berger, em depoimento, ele falou, eu fazia frente ao Senna. Às vezes o Senna tinha dificuldade de ultrapassar o Berger como companheiro de equipe. O Berger não foi um cara fácil pro Senna, não. E os dois eram amigos, os dois disputavam bem ali dentro da pista. Então, assim, é aquela coisa, o cara teve disputa dentro da pista e os números dele são valorizados por isso, pelas disputas que ele fez dentro de pista. E aí em questão de, tipo, outros números do Senna que é bem interessante, né? Ele tem o 6 hair trick, que é a pole, a volta mais rápida e a vitória, quer dizer, 7. É um número interessante, que o Miss falou, né? Nem sempre ele fazia a volta mais rápida, porque ele era mais constante. Mas em 7 corridas ele
conseguiu esse número. Né? E em Grand Slam, que é a pole, a volta mais rápida, a vitória e a liderança de todas as voltas, ele só conseguiu isso 4 vezes na carreira. Mas 4 vezes com um grid tinha Prost, Mansell, Piquet, que o carro quebrava com uma facilidade, sabe? Cara, é uma coisa que hoje a gente... Foi surpreendente o Verstappen quebrar na Austrália. Porque hoje em dia os carros são difíceis de quebrar. Nessa época, quebrava muito fácil. Uma efeméride. O Senna no GP de Portugal de 85 que ele ganhou, o carro quebrou no armap. Tipo, cara, faltava poucos minutos para a largada. O cara teve que ir para os boxes, trocar motor, trocar câmbio e suspensão, porque quando quebrou, isso traçalhou tudo a traseira do carro. Ele teve que trocar tudo no armap. Armap, para quem não sabe, antes das corridas, antes dos GPs, na década de 70, 80 e 90, os pilotos podiam dar, salvo engano, 15 minutos de treino, que eles podiam acertar o carro, porque às vezes, por mudança meteorológica e por segurança, eles permitiam isso para os pilotos poder adequar o carro. E não tinha parque fechado nessa época, que eu lembrei agora. E, nossa, uma coisa que eu tava lembrando agora, uma coisa que eu tenho, e eu tenho que ver em que estado está. Eu tenho uma coleção de fitas VHF. VHF é o quê? VHF é transmissão de rádio. Transmissão até de TV, se eu não me engano. Mas VHS de corridas do Senna e de documentários. E uma também que é de documentários que o Reginaldo Leme fez. Atualizar isso daí, porque isso daí é preciosidade. E se alguém tiver um videocassete aí que queira me doar, tô aceitando para poder assistir essas fitas. Mas voltando, cara, eu acho que assim, é muito atípico mesmo a década de 90 e década de 80, década de 90, pelo volume de talentos que a gente tinha e também de rotatividade de pilotos e rotatividade de equipes. Que assim, era um tal de cara que bater, soltar carro no meio da ladeira, deixar o carro na beirada da pista. Era um furdunço. Até o Senna, né? Chegou a um momento da carreira dele a negociar contrato corrida por corrida, porque, tipo, se alguém me chamar ou pintar uma oportunidade melhor num outro carro, eu vou. No caso era 93 que ele tava assim, cara, a McLaren não tá fazendo um carro bom. Eu quero ir pra Williams e eu não quero firmar um contrato com vocês de longo período. Então vai que, né? Até ele tinha expectativa, porque a Ferrari também estava com chance de desenvolvimento de carro, havia esse namoro com a Ferrari, e até uma efeméride, né, Débora, que você descobriu recentemente, que existe uma nação que acredita que Ayrton Senna pilotava para a Ferrari. É muito engraçado que esses dias eu tava vendo isso, né, que o pessoal, muito por ele ter corrido com o macacão vermelho, né, na época que ele tava na McLaren, e a McLaren tem o patrocínio da Marlboro, que depois, mais pra frente, acabou indo também pro carro da Ferrari do Rubinho, né, Rubens? O pessoal associou muito que o Senna correu na Ferrari. Eu até tive uma experiência dessa que no começo do ano, o professor da academia que eu trabalho, a gente tava conversando de Fórmula 1, né? Ele, mas a época que o Senna correu na Ferrari, eu fiquei, mas ele não correu na Ferrari. Ele não, correu sim, ele corria de vermelho. Eu falei, não, ele correu na McLaren com o macacão vermelho, mas ele não correu na Ferrari. E depois eu fui ver que, tipo, tem muita gente que tem isso na cabeça, que o Senna realmente esteve ali defendendo a Ferrari, né? Muito porque o nome da Ferrari é um nome muito grande, né? Quando as pessoas falam de Fórmula 1, falam da Ferrari, mas tem essa associação de que ele foi um piloto da Ferrari, mesmo nunca sendo, e talvez tendo a possibilidade de um dia poder guiar pela Ferrari, mas isso nunca se concretizou. Se eu não me engano... Parece um efeito Mandela. Mandela. Mandela? Eu ia falar Mandala. Mas o GP da Itália de 88, quando o Senna bate, a torcida italiana comemora. Porque em 87 ele estava negociando com a Ferrari também, mas decide ir para McLaren. E aí quando ele bate no retardatário ali na chicane, não me recordo qual, que ele abandona a corrida, a torcida comemora. Não só porque tinha chance da dupla da Ferrari vencer, mas também, e eles estavam na época de luto da morte do Enzo Fittipaldi. Não, o Enzo tá vivo, gente, pelo amor de Deus. Não matei ninguém, não. Do Enzo Ferrari, eles comemoraram e tinha esse justo motivo, tanto que tinha a chance da Ferrari vencer em casa num período de luto por causa do Enzo Ferrari, e também tinha porque o Senna tinha falado não para a Ferrari e os tifosos queriam Senna, eles queriam muito. Depois eles herdaram o Alain Prost e demitiram o Prost. Só pelo prazer. Ai, meu Deus, mas é isso, pessoal. E o Prost demitiu a Renault da vida dele. Errado não tá, visionário.
Bom, pessoal, agora eu vou dar aquele momento disclaimer nosso, que assim, a gente não ia gravar esse BBcast, a gente decidiu ali no domingo, vamos assistir o documentário, aí segunda-feira a gente senta à noite, grava um BBcast muito com A gente coisas que a sente as gente... nossas emoções. Muito mais do que a gente realmente aprendeu e leu nos últimos anos. E realmente, cara, eu acho que eu tenho uns 7, 8 livros do Ayrton Senna em casa. E a E eu gente compra mais gosto, um. eu gosto bastante de pegar material físico para poder ler. E a gente tá gravando esse podcast mais nisso. A gente fez uma pautinha assim mais de tópico e vamos falando, vamos trazendo. E a Débora falou, pô, vamos falar um pouco da questão de segurança, né? O que mudou na Fórmula 1 pós-GP? Eu falei, não, fica tranquila, porque eu sei que tem um post no BBcast. E a Débora às vezes fica surpresa que eu me lembro de todos os posts. Realmente, eu me lembro de quase todos os posts que a gente tem no site. Ele editou todos, nem eu lembro todos os posts que eu fiz na minha vida. Já são mais de 7 mil posts no site. Tem um post do Fernando Brandão Campos que eu vou editar, compartilhar para vocês. E que ele fala, foi feito em 2017, ó, em cabeça, 7 anos atrás. O Fernando Campos ainda era menor de idade, então era exploração de menores. Mas, brincadeiras à parte, ele trouxe um texto perfeito, muito bem feito, falando das evoluções que teve dos carros da Fórmula 1 década a década, né? São vários textos, na verdade. E o da década de 90 é muito pautado realmente no salto de evolução que teve ali nos anos de 1994 e 95, né? 93 a gente sabe que muitas dessas mudanças estão presentes até hoje, a gente vê, e algumas também não vê, mas aí a gente vai falar por quê. Mas que, né, Débora, depois do falecimento ali do Senna, o Sid Walking, que era o médico, né, do responsável ali, reformulou muita coisa na Fórmula 1 para tentar resolver questões que ficaram evidentes nos 3 acidentes daquele fatídico GP de Imola, que foi o do Rubinho Barrichello na sexta-feira, do Ronald Ratzenberg, que veio a falecer no sábado, e no domingo, o falecimento do Ayrton Senna. Uma das coisas que foi notado depois do acidente do Senna e também do Ratzenberg, né, é que os carros racharam, né? O do Senna foi mais explícito ali o que aconteceu, de rachar a estrutura da célula de sobrevivência, né, do cockpit. E no Ratzenberg, quando ele bateu, a lateral do carro inteiro, tipo, fica exposta, né? E dava até pra ver o braço dele depois do acidente saindo ali do carro. Então, eles acabaram reforçando a célula de sobrevivência, fazendo uma peça que fosse mais única e que envolvesse uma maior parte do corpo do piloto, que ele não ficasse tão exposto se ocorresse uma batida. Tem uma mudança que teve na sala de segurança que se você pegar fotos do carro de 94, 95, 94 você viu o ombro do piloto para fora, né? Para cima, para fora. E já em 95 não, no 95 já é o formato atual, em que o ombro do piloto fica para dentro do carro, você só vê o capacete, né? E também a mão dele não fica encoberta pelo cockpit, que é uma coisa que poderia acidentar bastante. Tinha até uma dificuldade dos projetistas na época com o que fazer com as mãos dos pilotos, né? Por causa do projeto aerodinâmico do carro e da forma como ficava o volante e a mão do piloto exposta. Exato. E uma das alterações são inúmeras, mas a gente não vai trazer tudo aqui, vai ter esse texto de suporte, então eu recomendo que vocês leiam. É a questão do assoalho, aquela tábua, aquela assoalho de madeira que a gente brinca tanto, que teve até divergência recentemente, de fazer ela flexível, repartida, os furos. Ela foi introduzida em 94 para 95, que os carros de Fórmula 1 eram muito baixos. Uma das coisas que aconteceu no acidente do Barrichello, que o carro decolou, foi justamente do carro estar muito baixo, bater contra o chão e levantar voo. Então o assoalho era justamente para isso, para que o carro de Fórmula 1 não tivesse muita proximidade do chão e ele tinha um limite de desgaste. Então foi justamente que trouxe a introdução do assoalho para que as equipes não colocassem o carro muito baixo, muito rente ao chão. E assim, lógico, a gente teve uma evolução de segurança, um salto de evolução muito grande de 94. Acho que é interessante falar que assim, até o acidente deles e a morte deles já tinha passado um período na Fórmula 1 em que mortes não estavam mais acontecendo. Em torno de 12 anos. Foi o maior período sem mortes. Já tinham pensado muito em questões de segurança. Todos os anos da Fórmula 1, até recomendo vocês a lerem os textos da Denise dos circuitos da Fórmula 1, que ali a gente vê, tipo, tinha um acidente, geralmente tinha alguma mudança já na pista para poder reformular e pensar no que poderia ser mudado. Imola, depois do acidente do Senna, a Tamburello não mudou, né? Assim, não foi implementada a chicane como é hoje que a gente conhece.
demorou um pouco mais de tempo para a Imola passar por essa mudança. Mas vários circuitos foram repensados. 94 tem uma coisa que foi feita com medo, porque os carros de Fórmula 1 em 94 estavam extremamente rápidos, muito rápidos. Em 94 eles criaram uma chicane num lugar que hoje o fã de Fórmula 1 ficaria, mas como assim colocar uma chicane que foi na El Rouge? Na entrada da El Rouge ali, antes da subida, para os pilotos não virem muito rápido, foi colocada uma chicane. Então, é bem interessante que os circuitos foram revistos, né? E aí foi apontado as curvas que eram mais perigosas em alguns circuitos que eram extremamente velozes. E com esse avanço dos carros, eles precisaram fazer mudanças pontuais. Uma das coisas que é interessante é que eles, em vários circuitos mesmo, teve a mudança de você aumentar a área de escape, para poder ter uma área de escape melhor. Foi pensado formas de você ter uma área de escape mais eficiente, que tivesse uma tecnologia que barrasse os carros. Óbvio que hoje é muito mais pensado que tem tinta, tem outras coisas que fazem agarrar os carros, né? Nem é mais vista a brita como algo muito eficiente, o cascalho, né? É pensado de outras formas, mas depois do acidente do Senna e do Ratzenberg, eles tiveram que rever muita coisa na Fórmula 1, porque, assim, é interessante até que teve o acidente do Senna, pensaram em mudanças. Mas, depois desse acidente, muitas das coisas que foram acontecendo na Fórmula 1 depois, eles começaram a ser um pouco mais rápidos em resposta de mudanças de segurança. Porque antes, às vezes, tipo, acontecia um acidente, passava-se anos ou esperava-se acontecer outra coisa para que alguma mudança fosse realizada. E a FIA, com tudo que ocorreu com o acidente do Senna, eles passaram a, tipo, dar uma resposta mais rápida. Tipo, aconteceu esse acidente, o que a gente pode aprender dele e mudar? Óbvio que depois o Senna não teve mais um acidente fatal, né? Tirando do Jules, que não é considerado uma morte na corrida, porque o Jules morreu meses depois no hospital, mas ainda assim foram mudanças mais responsáveis. Não, e até mesmo, você vê, do Jules Bianchi, do Senna para o Jules Bianchi, foi quase 20 anos para ter um acidente, né? Então, o lapso temporal foi muito maior entre os dois, e sem contar que o do Jules foi estupidez humana. Não foi nenhuma coisa de acidente de corrida. O do Jules é que eu posso dizer que, assim, tava a categoria já meio tipo, não tem acidente, os carros estão muito cheios de segurança, não sei o quê. Tipo, já não tinha mais aquela presença da morte, né? Porque já tinha muito tempo que isso tinha acontecido. E nesse ganho de confiança, de tipo, o carro não vai acontecer um acidente, não vai ocorrer algo pior, eles descartaram várias das coisas ali que eles deveriam ter seguido que eu acho que, assim, com segurança. Eu peço que se o ouvinte lembrar, mas eu acho que um acidente mais feio depois do Senna, assim, que teve o falecimento, a gente teve outros, teve Schumacher que quebrou a perna em 1999, teve o Mika Hakkinen, acho que, salvo engano, 2001, também sofreu um acidente muito feio, que levou ele a começar a pensar na aposentadoria, mas acho que o mais cinematográfico e horrível, fim, foi do Robert Kubica em 2007 no GP do Canadá, que o carro capota várias vezes, e que ele sai, assim, praticamente ileso, ele só machucou o tornozelo, que não correu o GP dos Estados Unidos seguinte, que é onde veio o Vettel. O Alonso também teve um cinematográfico, né? Mas foi... Então, mas esses acidentes davam a sensação de segurança que até o falecimento do Jules, ninguém tinha. Tudo bem que quando o Alonso se acidentou, o Jules já tinha sofrido acidente. Mas o do Joe, né? Acho que tem... Quando teve o acidente do Joe, que falaram do Santo Antônio, que o carro precisou ser reformulado, a Alfa Romeo Sauber usava uma parte do carro que não era regular, era de papel, né? Era um negócio bem fora ali. Mas na época do Senna também, tem uma coisa que é bem interessante. A FIA passou a controlar mais os regulamentos, né, dos carros, de tipo de teste, de aumentar a verificação dos carros, de ver questão de peça, porque tinha carro na época do Senna que corria muito legal. O próprio Syntec do Roland Ratzenberg era um carro, era um monstro, porque ele era o carro da Andrea Moda, que era uma equipe que era a rainha das nanicas, a Andrea Moda, nem rainha das nanicas, não vou pôr assim, porque é um carro que foi uma aberração. Mas era o que carro da Syntec, a equipe Syntec não era para estar no grid, era aquela coisa, não era ridícula a presença dela.
É aquela coisa que se realmente tivesse tido uma vistoria ferrenha, tivesse olhado mais de perto aquele carro, o Ratzenberger hoje estaria vivo. Mas, hoje, no modo de falar, né? Mas é o que você falou, né? A FIA se tornou mais profissional nisso. A gente começou a ver mais uma busca de fiscalização e de aperfeiçoamento de segurança dos carros. Eu acho que a única coisa que assim, a gente pode dizer que não mudou O é. asfalto preto. É que ainda a FIA do Senna pra FIA de hoje é aquela que, tipo, vamos fazer o evento a todo custo. Em 94 foi isso, né? Tipo, não terem declarado a morte do Ratzenberger em Pi, porque senão ia cancelar o restante do evento. Então eu acho que ainda é uma FIA que segue com esse negócio, tipo, o evento acima de tudo. A gente tem que entregar pro público o que eles pagaram ali, independente do que tá acontecendo em pista. Se tá tendo problema com os carros, se teve uma batida. A gente teve também eu lembro aquela. Ai, agora eu não lembro qual foi a corrida, mas que os carros encaixotaram tudo por causa do jeito que eles fizeram a largada. Que teve aquela batida até que o carro do Antônio tava no Foi a meio. Mugello, Tava no em meio. 2020. Então. Tem essas coisas Não, mas ainda. eu, É uma FIA que eu acho que ela preza muito por essa coisa de, tipo, que a gente fala muito da entrada da Liberty, do quanto que virou a categoria, tipo, o evento acima de tudo. Mas a FIA já era desse jeito. A FIA do Bernie Eccleston, né? Quer dizer, a FIA e a Fórmula 1 do Bernie Eccleston já era desse jeito. Não, e é uma coisa interessante que você falou, que eu já vi o pessoal comentar isso, e muitas pessoas falam, nossa, mas isso é muito cruel, isso é muito pesado de se falar. Mas sabe aquela coisa do. Desculpa, eu vou falar, eu acredito que possivelmente quem ouvir não vai gostar, não vai assim. Mas a morte do Senna trouxe benefício. Se ele não tivesse morrido ali, eu acho que muitos outros pilotos teriam morrido no decorrer dos anos da Fórmula 1 e que se fossem pilotos de menos expressão, Nada pouco teria feito. acontecido. Eu vou ser sincero, se o Senna não tivesse falecido em 94, ali naquele. Se ele tivesse saído do carro andando, que nem todo mundo fala que queria ter visto, a morte do Ratzenberger tinha passado em branco. Não tinha tido evolução, ou teria tido mais uma evolução mais demorada. Um exemplo, 94 a gente já viu mudanças para 95 e dentro de 94 também. Quanto tempo que demorou para instalar o ralo? Foi um estudo. O filho foi o aeroscreen, aí foi não sei o quê. O filho de John Surtees morreu, se eu não me engano, 2006, 2007. Olha quanto tempo que demorou para ter. Na Indy teve piloto que morreu com peça voando na cabeça, não me recordo agora a cabeça, me desculpa. Mas quanto tempo que demorou? Quanto tempo que demorou para ter evolução? Não, e demorou. E o que a gente fala desse negócio de ser um piloto do IC, porque o Jules também, ele marca ali o que aconteceu, tanto pelo erro da FIA, que depois foi comprovado, né, da forma como eles seguiram as atitudes ali, mas a Maria da Vilota tinha sofrido um acidente também, que ela tinha quase no mesmo nível do Jules, que teve a questão lá do olho dela e tudo. E ele morreu também por essa coisa de insegurança. Então, assim, não foi pensado em algo para poder tentar evitar que peças pudessem soltar. O acidente do Massa, tudo bem, não é um acidente que o ralo teria impedido de acontecer, mas o acidente do Massa ali, eles já poderiam ter pensado em coisas que pudessem atingir o capacete dos pilotos, ou quanto que eles ainda estavam expostos no carro. Sim. E demorou. O Jules também era porque era um piloto, tipo, ele ia transcender na Ferrari. Tinha essa coisa também, né? Mas eu acho que, assim, a gente tem o acidente do Lauda, né, em 77? 76. O do Lauda ali acabou expressando um pouco desse receio que os pilotos tinham de morrer ainda, de que acidentes graves poderiam acontecer com eles, que eles estavam em carros que eram muito velozes. E ali na época do Lauda já começou a cobrar algumas mudanças, mas aí a gente vê, tipo, as coisas irem passando e avançando e não morrer mais nenhum piloto, você esquece que tem que continuar melhorando a parte de segurança. Então o acidente do Senna acaba que marca, tipo, se apaga um pouco, porque hoje a gente tá gravando um episódio sobre o Senna, que a gente também poderia estar falando um pouco sobre o Ratzenberger, não tá? Mas foi um piloto muito importante que morreu, mas foi isso, tipo, se não fosse ele, se fosse um qualquer, talvez não tivesse mudado tantas coisas tão rápido. Não, e se você assiste a cena do acidente do Rubinho Barrichello na muito sexta-feira... Tipo, é muito feio. É muito feio, porque você vê o movimento dele indo pra frente, pra trás, os braços se chacoalhando,
O fiscal virando o carro de qualquer jeito pra tirar Exato. ele do carro. Que foi a posição do carro dele é semelhante ao que ficou o Russell na Austrália. E você vê que com o Russell tem todo aquele cuidado para não desvirar o carro, com o piloto ali. Vamos ter cautela. Não. O do Barrichello, não, peraí, vira aqui o carro, o cara chacoalha, bate. O do Joe teve um cuidado, mas também o carro ali acabou cedendo, né? Na hora que ele bateu na barreira. E aí foi o pessoal ali pra cima, tipo... Tem essa coisa de preparo, mas também tem... Não. E o do Joe foi um acidente também, assim, tipo... Teve evolução até de fiscais, de tipo, cara, você não pode chegar, você tem que chegar no piloto, verificar. Então, assim, é o que eu falei, infelizmente, aquela coisa do tem males que vêm para o bem. Infelizmente, a morte do Senna foi um laboratório para que as pessoas envolvidas com a Fórmula 1 estudassem, se aprofundassem para saber até técnicas de salvamento, cobrir o local do acidente, porque até mesmo a Débora estava lendo agora o livro, até você pode comentar a questão das fotos. O fotógrafo do Senna estava perto da Tamburello quando... O fotógrafo que acompanhava ele, trabalhava para Autosport, ele estava perto quando o Senna bateu. Então, quando ele bateu, ele já foi para cima do acidente. E ele tirou foto deles tirando o capacete do Senna. Tem... Bom, ele deve ter, né? As imagens do quanto foi forte ali o acidente antes dos fiscais conseguirem chegar e fechar tudo. Então ele registrou, tipo, um pedaço do carro, do que tinha acontecido com o Senna, que é algo que hoje em dia, tipo, acho que eles têm um controle muito maior, de, tipo, vão apagar isso daí. Não, e assim, fiscais chegaram, mas só que Demorou, no documentário, até nessa documentário que passou do Cabrini, você via muita coisa assim, tipo, cara, você vê um macacão ensanguentado, você vê a balaclava cortada com sangue no peito dele. Até nesse livro que eu tava lendo, tem duas coisas que é bem interessante. Uma que é do Fangio, que o Fangio tava assistindo a corrida, e quando ele vê o Senna ter o espasmo, ele fala o Senna morreu, e ele desligou a TV e parou de assistir aquela corrida, que é algo forte. Cara, isso pra mim dá um nó na garganta. A hora que eu li, eu fiquei, tipo, cara, ele É Fangio, velho. E é um senhor, né? Ele era um senhor. 84 anos, 82. 82 ou 84, agora eu não me recordo. Mas ele desliga a TV, né? Fala, não, o Senna realmente morreu. A outra coisa que eu tava lendo nesse livro, que é o livro que conta sobre a vida do Senna, é um livro bem interessante. Depois a gente deixa o link. É que esse é um livro raro, tem que comprar ele em e-book mesmo. Não tem como... Ouviu, Valese? Vai ter que se curvar o Kindle. Vai ter que se curvar o Kindle. A Adriane Galisteu, na época, era namorada do Senna, né? E aí tem essas imagens dele, tem a pista ali onde ele tava que ficou ensanguentado. E falaram pra ela, na época, que aquela parte vermelha que ela tinha visto na pista, que não era sangue, que era... Líquido do arrefecimento do carro. Não, falaram que era um pó diferente, estavam usando um extintor de incêndio pra ela. E aí falaram, e aí ela, tipo, meio que acreditou, não acreditando, mas, tipo, era o que tinha ali na época, né? Então, tipo, hoje eles têm um cuidado muito maior, de, tipo, teve um acidente, eles não ficam ali focando e vendo o que tá acontecendo. Tipo, eles vão filmar a reação dos outros pilotos, o que tá acontecendo no pit, outras coisas, tipo, não fica ali focando no carro, em tudo, porque tem a imagem deles tirando o carro, só não tem tão explícito, tipo, eles tirando ele do carro, cortando a balaclava, né? No livro fala, tipo, eles cortando a balaclava, o médico. Ali eles já tinham percebido que ele não tava tão bem, não tem a imagem da cabeça dele toda ensanguentada porque fecharam ali, né? Utilizaram um pano, tudo para poder bloquear a visão. Mas em nenhum momento a câmera saiu de cima. Exato. Sempre teve ali. É o que a gente fala, a Débora conversa sobre isso. Cara, a FIA e a Fórmula 1 tem muita imagem que nunca foi divulgada de muita coisa. Mas agora vamos para outro ponto, né? Falar do legado do Ayrton Senna. Eu gostei que eu me curvei, é uma coisa que eu falei que eu não ia fazer no começo do podcast e eu tô fazendo desde o início. Que era que eu falei, não, a gente vai fazer uma coisa mais técnica, mas não... Desculpa, cara, eu acho que você vê questão técnica do Senna, é muito mais você ter que sentar e assistir as corridas. Debater, eu acho que tem como debater, eu acho que vale um dia a gente tentar fazer uma mesa de debate sobre isso, trazendo o Milani, o Lucas Santocchi, o Valese, que são caras que eu acho que vai conseguir muito mais expressar essa capacidade de análise do que o Senna era dentro de pista, de desenvolvimento de pilotagem, do que eu e a Débora, que a gente é um pouco mais ainda da pessoal que realmente
ter uma visão um pouco mais... A gente viu algumas corridas, mas não sentou e viu todas, né? Exato. Não. E vale já a dica, tem vídeo do Projeto Motor, vou ver se eu localizo e coloco na descrição desse podcast, no post também, que eles fazem decifrando a pilotagem de cada piloto. E, na verdade, o Projeto Motor tem excelentes vídeos sobre Ayrton Senna, vale muito a pena você entrar lá, fazer a pesquisa Senna e assistir todos os vídeos. Mas a questão do legado do Ayrton Senna, eu acho que é uma coisa muito legal da gente falar, que é a coisa que a gente comentou no começo, dele ter transcendido a categoria, dele ter chegado a públicos que não eram da Fórmula 1, que é o que eu digo, o que o Hamilton faz hoje. Ele, que na época não tinha rede social, né, mas talvez ele fosse o piloto mais seguido. Ah, com certeza. Do grid, com certeza. assim, tipo, porque eu acho que uma das coisas que não deu tempo da gente ver ele desenvolver, porque no momento que ele toma a atitude de querer isso, ele acabou falecendo, que ele era muito, não cobrado. Por ele ser uma figura pública, o pessoal no Brasil, e pela diferença que a gente tinha de apoio social, né? Era um país que tinha sua carência. E a gente estava vivendo num governo que também não era favorável a isso, né? Então, tipo, tinha desigualdade social e a gente sabia que muita criança ali não ia ter as mesmas oportunidades. E nem era na visão de, tipo, ser um piloto ou ser um cara que ia se desenvolver para as áreas de engenharia. Essa não era a preocupação daquele momento. Era se aquela criança ia ter um futuro de se desenvolver para poder ter comida na mesa, que é uma realidade bem diferente, né? E o Senna começa a ser, tipo, bombardeado de pessoas que pediam ajuda, tipo, Senna, pela sua influência, você consegue para mim uma vaga no hospital porque é algo que eu não tô conseguindo? Você consegue botar um prato de comida na minha mesa? E ele, vendo que tinha essa condição, ele tinha dinheiro, mas ele não queria mais fazer essas doações pontuais ou essas ajudas pontuais. Ele fala com a irmã, né, com a Viviane, que é para ela ajudar ele a construir o Instituto Ayrton Senna. Então ele acaba falecendo antes disso se concretizar, mas o Instituto Ayrton Senna foi criado no nome dele, que é uma instituição que, tipo assim, pegou vários projetos daqui de São Paulo e apoiou. Então tem muita criança que se desenvolveu, teve acesso à educação, teve acesso à comida por conta do Instituto ir ali e já ajudar alguns projetos sociais que tinham em São Paulo, mas você também tem esse contato. E é até legal você falar que agora no último EPRIX que a gente teve a Fórmula E, né, o EPRIX de São Paulo, envolvida com a Casa do Zezinho, que é uma ONG da qual eu participei, eu aprendi a tocar violino nela. E é legal que quando eu fazia parte do projeto Guri do Polo Casa do Zezinho, o Instituto Ayrton Senna apoiava. E foi quando eu descobri como funcionava esse apoio do Instituto Ayrton Senna, que não era só um apoio financeiro. Ele vinha até você e falava qual que era o teu ambiente físico, o que você poderia fazer e dava ideias de formas pedagógicas de você poder auxiliar as crianças no desenvolvimento educacional. Então não era só ele dava o dinheiro, não, ele fiscalizava, ele fazia era um contrato de um período que ele falava, nesse período a gente vai auxiliar vocês, depois vocês caminham com as suas próprias pernas. Mas deu a estrutura ou ajudou a estruturar um projeto que era bom, né? Exatamente, então era isso que é legal do Instituto Ayrton Senna, porque ele, tipo assim, ele fica lá, olha, você é bonitinho, tô te dando dinheiro, não, vem cá, você vai aprender e tal, e cria toda uma estrutura. E você vê, são 30 anos de um instituto que é imaculável e que você tem toda essa questão de que ele é respeitado. Eu lembro que nos primórdios do BP, eu fiz um texto falando sobre como a Viviane Senna estava auxiliando o MEC a criar metodologias de ensino para alfabetização de crianças que não conseguiam comparecer sempre na escola porque tinham que trabalhar ou que principalmente meninas sofrem muito disso, de ter que ficar em casa cuidando dos irmãos e faxinar a casa para a mãe poder trabalhar fora, e de como era o MEC trazer essas crianças para dentro da escola, ou quando essas crianças viessem à escola, poder tirar o atraso delas de estudo. Então, pô, cara, é um puta de um legado. É surpreendente como ele faleceu 2 meses depois de criar esse instituto, mas que ficou muito bem encabeçado pela Viviane e que hoje a gente vê frutos pelo Brasil inteiro.
Acho que foi importante a família manter esse desejo, né, de auxiliar dessa forma, de realmente criar um projeto que pudesse transformar vidas. E eu falo muito disso, tipo, de um piloto que transcendeu a Fórmula 1, porque hoje a gente vê o Hamilton também muito engajado nas causas sociais, né, de tentar trazer projetos, de mudar a vida de crianças e adolescentes, porque tem essa possibilidade de você no futuro tanto gerar pessoas que podem um dia trabalhar na categoria, mas mudar a vida delas, né? Eu acho que isso foi interessante, porque é o que a gente volta ali no começo do episódio, né? O Senna, ele era um piloto que veio de um bom berço. Ele poderia, tipo, tacar o foda-se pro Brasil quando ele começou a ganhar as corridas e, tipo, esse país subdesenvolvido aí, não quero saber. E foi o contrário, né? Ele vestiu a bandeira, ele continuou propagando o Brasil pro mundo, e se preocupou com o que estava acontecendo no país. É óbvio, não vai dar jeito em toda situação, porque o que a gente tem de problema no Brasil é de anos, né? De muito, muito tempo. Mas você ter um projeto que pode auxiliar é muito interessante, que principalmente para quem mora em periferia e vê algum resultado disso, né, de estar ali, de ganhar um apoio é bem importante. E é óbvio que, assim, o Instituto Ayrton Senna continuou fazendo coisas no nome dele, tipo, da marca Ayrton Senna, né, de coleções, de coisas que pudesse ali atrair os fãs, colecionáveis, mas O tudo isso... Instituto Ayrton Senna é meio Robin Hood, né? Tira o dinheiro Tira dos dos ricos pra dar pros pros pobres. pobres, né? Ele faz você ir lá comprar um Ayrton Senna, uma cabecinha do Ayrton Senna, comprar uma brusinha, mas depois eles pegam e revertem ali pra poder ajudar os projetos. Não, a gente tem várias coisas. Tem, tipo, E não tô criticando, não, é que eu acho a interessante. McLaren, né, que utiliza a marca Senna, alguns valores Ah. de algumas vendas é revertido pro Ayrton Senna. Na verdade, eu acho que o grande pulo do gato foi você ter uma marca muito bem consolidada, que é o nome do Senna, e qualquer coisa que forem fazer no nome desse homem, tipo, tem que passar pela aprovação da família. E que eu não Tipo, acho errado. não acho errado, mas é algo que é muito interessante, tipo assim, tá todo mundo quer fazer algo do Senna, tá atrelado a aquilo ali grandioso. Vocês acham que a Disney pega pesado? Vocês acham que o Celso Russomano sofre com a Disney? Tenta fazer alguma coisa do Senna e colocar para vender se já não vem lá o pessoal mandando e-mail. Como eu falei, eu não acho errado. Não. Porque assim, por que eu não acho errado? Eu acharia errado se fosse para alimentar chupins da família. Não é. Mas como é para reverter para o Instituto Ayrton Senna, como eu falei, eu conheço, já vi de fato realmente ser empregado os valores, ser utilizado para ajudar crianças. Então, assim, eu acho correto. Eu falei, cara, tá sendo revertido para uma coisa boa, não é uma coisa ruim, não tá indo pro bolso da família dos herdeiros e tá virando tipo iate, sabe? Então, assim, cara, é uma coisa que eu acho bem legal. O que eu ia comentar mesmo? Tem uma coisa do legado do Ayrton Senna que eu também acho que é sensacional e que eu sou muito fã e eu consumo até hoje, que é coisa do Seninha. Sim. Na verdade, eu fico um pouco triste, porque quando eu era criança, eu acho que a gente tinha mais essa coisa de aproximação com os gibis, né? Com as historinhas, com as coisas, tipo, tanto da Turma da Mônica, com o Ziraldo, tudo. Mas é muito gostoso saber que, tipo, Seninha teve algo desse tipo também. E eu tenho a edição número 0. Olha. Que saiu poucas, tá guardada, tá aqui em cima, na última estante da gente. Tá bem guardadinha, edição 0. E eu tenho também os relógios da Parmalat, que quem não se lembra, em 96 a Parmalat fez, né? Tinha os mamíferos da Parmalat, depois eles fizeram os reloginhos do Senna, que você juntava lá selinhos. E eu lembro que quando eu mudei para São Paulo, meus primos que já moravam aqui sabiam que a gente estava vindo, eles juntaram e deram um relógio para cada um. O meu foi roubado, infelizmente, mas eu ganhei um de uma tia depois, tá aqui comigo. Até eu pretendo um dia colocar a bateria nele bonitinho, utilizar em eventos, porque eu acho que é muito legal. E o Senna se tornou o patrono dos atletas olímpicos. Que eu lembro que quando teve isso, eu fui um que falei assim, não acho tão legal, porque o Senna não foi um atleta olímpico. Mas daí o Rafael Fernandes, apoiador do BP, me deu uma aula. E aí eu sou muito grato a ele, porque ele me explicou e eu realmente eu concordo com ele, que é o seguinte, o Senna é patrono dos atletas olímpicos, não porque ele teve conquistas como atleta, como conquistas olímpicas, vamos pôr dessa forma, mas pelos valores que ele transmitiu quando como atleta
do cara que era focado, o cara que tinha determinação, que tinha metas, que tinha focava o preparamento físico, que tinha a unidade da família como uma forma de preparação também para os GPs. Então, assim, pô, o Rafael mostrou assim, não é questão dele ser um atleta, é questão dos valores que ele transmitiu. E até nas Olimpíadas, acho que foi do Rio, aqui no Brasil, que eles ganharam as pulseirinhas, né, das cores do capacete, que, diga-se de passagem, a minha estourou em Interlagos, que tristeza. Rodrigo França, se você estiver me ouvindo, por favor, providencie uma. Mas é isso. E tirando os inúmeros livros, né, Débora? Que a gente aqui até hoje, gravando aqui o BBcast, fazendo pesquisa, acabando comprando mais livros. Eu até fico um pouco espantada que nesse ano de 30 anos, né, não teve um boom de lançamento de livro. Acho que o último bom livro, vou pôr bom porque tem aí desses coaches abutres. Não, sim. Mas eu acho que é o do Pandini. Mas é o que eu digo, assim, não teve um boom de lançamentos, né? De livros contando basicamente a mesma história, mas sendo, tipo, publicados exatamente agora. Mas aí que tá. Não, só comentando que tem um livro do Senna que é que é considerado um dos melhores livros sobre a história dele, que é o Herói Revelado, que é um livro que foi vendido, estourou tudo, e agora, né, esses 30 anos, amanhã, no dia 30 de abril, ele vai ser relançado na Amazon, tipo, com uma edição nova. Ele foi republicado, né? Mas é um livro que já tá há 1000 anos, né? Não, e agora eu vou dar o meu desvio de caráter, vou falar assim, que eu vou dizer, esse livro eu peguei na biblioteca. Uma biblioteca não, eu peguei numa Saraiva do Shopping Morumbi, saudosa Saraiva do Shopping Morumbi, aonde sem querer uma vez eu atropelei a Maitê Proença, e aquela da sessão de autógrafo, eu saí de um corredor correndo para ir naqueles leitores, né, eu bati nela, e só nem depois tava que eu me comprando o toquei... livro da coitada. Não, nem tava comprando livro da coitada, tô comprando livro de direito, mas eu peguei um dia o livro ali, sentei lá dentro para dar uma lida, uma folheada, não gostei. Do Herói Revelado? Não realmente eu não gostei, mas só que assim, eu acho que era um momento que eu tava meio, assim, meio chato para livro, tava lendo Harry Potter. Tô brincando, tava meio chato para livro, mas eu falei assim, um dia eu vou voltar a ler ele, e agora eu quero realmente ler, aproveitar que quem sabe veio uma maturidade aí para poder ler esse livro agora com mais tranquilidade. Vou ler no Kindle, viu, Valese? Se curve ao Deus Kindle. Mas eu acho que acho que legal da cena, eu acho que é sensacional que toda vez que a gente vai procurar até miniatura da Fórmula 1, tem uma de qualquer outro piloto e 30 do Ayrton Senna, né? Tem até de carro que o Senna não pilota, tem até Ferrari do Ayrton Senna, impressionante. Tem um outro livro sobre o Ayrton Senna que é esse que eu tava dando uma lida antes da gente gravar, que é o livro que eu falei que virou extremamente raro, mas tem um e-book dele, é um e-book com preço acessível, porém está em inglês, que é o The Life of Senna, que ele é um livro dividido em vários capítulos. O autor é o Tom Robinson. Ele também escreveu um livro sobre o James Hutt. Sobre James Hutt e o livro que deu o roteiro pro filme Rush. Ele escreveu um livro bem completo sobre o Ayrton Senna, que é dividido em todos os anos do Senna. A passagem dele na Toleman, Williams, McLaren. Eu tava dando uma olhada aqui. É porque eu tô lendo, galera. Não terminei de ler o livro. Mas é um livro que também tá ali dividido, tipo, na parte do acidente. Ele conta tudo que aconteceu do acidente. Ele fala como foi o acidente. Traz ali muito... É muito interessante que é um livro que traz muita presença do Galvão quanto amigo do Ayrton Senna. Então tem falas do Galvão, da Você lê as falas com voz do cabeça? Leio. Tem essa voz dele. Bem, amiga Débora. Uma coisa assim? Acho que é assim. Mas em inglês, né? Aqui tá em inglês, não está em português. Se fosse My em português, era mais Como vivo. é que é? Tá bom, vai. E depois tem a parte do cortejo, de como foi a cerimônia. Não, assim, tudo bem. É uma coisa que eu trago, tipo, essa parte da morte é algo que as pessoas geralmente se interessam. Mas tem toda a vida do Ayrton Senna visto por esse autor. E é um livro bem robusto. No Kindle tá falando que ele tem 965 páginas. É um livro bem grande, acho que deve ser bem completo quanto à vida do Ayrton Senna. Pode ser se eu não me engano, quando teve o velório do Senna, eu faltei na escola. Eu não lembro se faltei na escola. O que aconteceu que eu assisti? A cidade
Então, mas eu morava em Guaxupé. Guaxupé parou também, né? Verdade. O Guaxupé parou. Mas parou mesmo. E é uma coisa surpreendente, assim, o Guaxupé parou. Nesse livro eles estavam falando, né, que quando tem... Que é muito interessante que eles falam nessa época que o Senna corria e tudo, que era muito comum, tipo, no horário que ia ter a corrida dele de manhã no domingo, as ruas, tipo, sumia as pessoas das ruas. Isso que eu acho que é interessante, é um autor inglês. Falar isso, Falar né? Tipo, isso. que o pessoal sumia das ruas pra poder assistir a corrida, e no dia que ele morre, tipo, todo mundo ficou meio... O que tá acontecendo? Aquela cena do show de Acidente, Truman, que o pessoal fala, cadê o guia da TV? Porque o pessoal, o que a gente vai assistir agora? Tipo, como assim? Um fato, o que o Gabriel Lima reparou no reassistindo o GP do Brasil de 1994, ele comentando num grupo desses que a gente tá com ele. Gabriel Lima, que é jornalista, cobre a MotoGP perfeitamente no Fugues Podcast, ele fala, cara, que impressionante, Interlagos esvazia. Senna abandona, Interlagos esvazia. Então, quem assistiu Interlagos 1994 GP do Brasil, vê que o Senna abandona o 94 pessoal... não. 94, sim. Tá. É que ele fala, a corrida seguinte é Imola. É Corrida seguinte, não, acho que é Aida, é a seguinte, agora não me recordo. Enfim, então, tem isso. Só para pontuar. Mas você falou agora há pouco, eu ia comentar, aí você continuou, mas só pra gente poder pegar aquele meado, que era o seguinte, você falou, pô, sai muito livro falando do mesmo, mas só que o do Tom traz coisas que a gente não sabe, que nem esse negócio do Fangio, sabe? Pô, cara, uma coisa que eu não sabia, que o Fangio era um efeito Mandela. Eu acreditava que o Fangio já tinha falecido quando o Senna morreu, e tipo, ele tava no pódio umas cuidas antes. Então, é possível produzir conteúdo do Senna hoje, trazendo coisas inéditas, sabe? Mas só que é aquela coisa, você tem que pesquisar, você tem que ir atrás. E hoje, na era da informática, onde que as informações estão tudo fácil, e não duvido que possa surgir livros aí escritos pelo chat GPT no futuro, cara, você pega um livro desse que é um primor pra mim. Tipo assim, eu tô louco pra ler, como você falou, tô louco pra que tenha uma inteligência artificial que traduza, né, porque meu inglês da Jamaica não vai favorecer a leitura, mas é bem legal, né, de poder pegar um livro desse em que tenha fatos, coisas que quase ainda não foi explorada. Eu acho que, assim, o Senna é um cara que... Até posso dizer que, assim, as pessoas acham que sabem muito sobre o Senna. Por causa disso, mas sabem bem pouco ao mesmo de tempo. você ter acesso e tudo, da imagem dele ser algo que você é muito bombardeado em vários momentos, né? Esse ano, muito mais pelos 30 anos, mas eu tenho a impressão que as pessoas, elas acham que elas sabem muito sobre Ayrton Senna, mas tudo que eu vejo das pessoas falando sobre ele é tudo a mesma coisa, tipo, é tudo igual. Assim, tipo, é um looping infinito daquilo. E acho que é realmente, tipo, nesse material de livros que são um pouco mais antigos, ou de pessoas que conviveram com ele. Você pega ali uma entrevista de uma época que é mais próxima do acidente, ou de que ele estava vivo, é muito mais palpável do que o que a gente tem hoje, que é muito na superfície de quem ele foi e do que teve. Agora, você falando isso, eu fico imaginando. Várias vezes eu falei, nossa, como teria sido interessante um Drive to Survive na época do Senna. Sim. Mas ao mesmo tempo eu falo, como talvez a imagem dele tivesse sido desvirtuada, como a gente vê de muitos pilotos. Tem muitos pilotos que a gente sabe que é amado pelos fãs excessivamente por causa de uma imagem que Drive to Survive criou. O quanto que talvez ele e o Prost, essa rivalidade que existia entre os dois, não tivesse sido talvez maculada, tivesse sido danificada por uma rede social, por uma presença de uma série como Drive to Survive. É a mesma coisa que a gente pode se questionar do Hunt com Lauda, né? Por isso que eu falo que eu acho que eu vejo muito mais pura a literatura que a gente tem, Não estou falando de internet, gente, porque a internet hoje é difícil. Tirando, Projeto Motor, Boletim Paddock, Podcast F1 Brasil, Boteco F1, o pessoal que produz realmente seriamente textos, conteúdo, vídeos, o pessoal lá do Milani, no Parabólica, esses dias o Milani também está trazendo excelentes textos sobre. Cara, o Meira, que vive resgatando coisas. Nossa, o Meira, cara, desenterrou o Ratzenberg com o nome no carro da Toyota de Le Mans 94, que, cara, me explodiu a cabeça. Que eu sabia que o Ratzenberg era amado no Endurance, mas nem tanto. Pra tanto, desculpa. Mas, assim, por isso que a gente sempre dá dicas de livros. O pessoal do grupo do
apoiadores do BP, se você não é apoiador, sabe, o pessoal lá às vezes surta com a Débora, que a Débora acha uns livros de Fórmula 1 e manda lá no grupo, gente, compra, sabe? Porque assim, é que vale eu a pena. monitoro muito o preço de livro de automobilismo, porque é algo que é muito caro no Brasil e que tem poucos traduzidos, né? Então, quando eu acho alguma coisa que eu quero ter, mas eu acho que as pessoas também deveriam ter, eu compartilho. Esses dias atrás aí eu mostrei um do Jack Stewart, que o Jack Stewart, pra quem não sabe, é um dos meus pilotos antigos favoritos. Eu amo ele e eu acho que deveriam aproveitar ele em vida pra contar a história desse cara que eu acho fabulosa. E deveriam aproveitar ele em vida pra poder, tipo, extrair isso. E é muito engraçado que no documentário do Senna tem uma farpa dele com o Senna. Mas é aquela farpa que foi necessária pro Senna falar aquela frase incógnita. Sim. Tô indo embora. Não, tô brincando. É que ele fala, né? Se você é um piloto, você é um piloto, você vê um espaço e você não tenta ocupar aquele espaço e ultrapassar. É lógico que, gente, eu tô parafraseando de uma forma bem tosca. Você não é mais um piloto. Se você vê um espaço e não ultrapassa, você não é mais um piloto. Cara, se não tivesse tido. Cara, é uma das frases mais fodas que tem da Fórmula 1 do automobilismo. Uhum. E você, se o Jack Stewart não tivesse sido audacioso, e assim, tem muito mérito do Jack Stewart chegar pra você e falar assim, cara, você é um dos caras que mais bateu nos últimos 3 anos. E você vai responder, não, eu bati porque eu sou o cara mais rápido em pista e eu quero disputar a posição. E assim, cara, é uma conversa que quando eu assisti esse documentário pela primeira vez em 2004, ou 2010, eu lembro que eu fiquei, caraca, mano, eu tô vendo um embate de palavras, de conversa entre Jack Stewart e Ayrton Senna, que tipo, mano, eu nunca tinha visto aquilo na internet, então pra mim foi assim, tipo, de explodir a cabeça. Eu lembro que eu comprei esse DVD na Saraiva, essa Saraiva do Shopping Morumbi, tem muita história dela, que eu comprei, fui pra faculdade assistir a aula, cheguei em casa, DVDzinho, mequetrefe, coloquei, assisti esse DVD, cara, eu acho que eu assisti esse DVD umas 4 semanas seguidas, todas as noites, porque era muita informação, era muito, e é assim, esse documentário do Senna, é muito foda. Eu vou deixar o link na descrição do podcast do Rapadura Cast sobre o documentário, que é uma das assim, publicações mais perfeitas que tem sobre o documentário e que vale muito a pena você ouvir. E sim, a gente já chegou a 1 hora e 40 minutos de gravação e acho que a gente já exauriu tudo que poderíamos falar sobre Senna. É lógico, tem muita coisa mais a falar, muita coisa, mas não era a intenção do podcast. O podcast era realmente da gente poder fazer esse momento, né, de 30 anos, mas foi muito tipo, vamos falar sobre ele, porque eu acho que a gente no BP às vezes não fala tanto sobre ele, tem texto, tudo, mas até cobraram a gente numa live, tipo, vocês vão falar do céu. Tá aqui. Porque assim, eu acho que eu tenho uma dificuldade muito grande, porque vocês devem estar percebendo que a minha voz está bem balançada, tá? Eu tô com muito nó na garganta de. Realmente eu me emociono muito, porque é que eu falei, minha memória do Senna é muito afetiva, porque meu pai trabalhava de segunda a sábado e domingo ele estava em casa. E assim, meu pai trabalhava de motorista de ônibus intermunicipal, então ele chegava de madrugada. Então, os GPs do Japão e da Austrália, eu ficava acordado para ver meu pai chegar. Então, automaticamente eu assistia, que nem vôlei. Vôlei eu assisti inúmeros campeonatos no Japão, os mundiais que teve no Japão, eu assisti do vôlei tanto feminino como masculino, porque eu estava de madrugada acordado esperando meu pai chegar com a minha mãe. Então, é muito uma memória afetiva que eu tenho. Então, dá realmente nós na garganta, até peço desculpa pela minha voz durante a gravação. Então, eu não fui a pessoa que cresceu com Senna, mas eu tive jogo do Senna e eu tinha um quadro do Senna em casa, que foi uma imagem que eu vi por muito tempo ali e que estava presente na minha memória. Meus pais pararam um pouco de assistir Fórmula 1 depois que ele morreu, mas comigo se interessando tipo, na época do Schumacher, vendo os carros e tudo, e jogando jogo de Fórmula 1, eles acabaram voltando a ver e acompanhar a categoria, mas para eles era muito especial o Senna, e infelizmente o que tinha acontecido com ele acabou. Acho que é o relato que a gente tem de muitas famílias, né? Acabou abalando esse relacionamento que se tinha com a categoria, porque para muitos não fazia mais sentido assistir. Então, eu também fico emocionada. Eu acho que a história do Senna é muito rica. Eu fico encantada, às vezes, quando descubro novas coisas dele, porque é o que a gente falou, parece que é muito bombardeada a mesma história sempre, mas é um piloto que você ainda consegue achar algumas coisas novas. Uma pessoa que eu gosto muito de ver falando sobre o Senna, apesar de geralmente ser as mesmas histórias,
é o Galvão Bueno. Eu gosto muito de ver o Galvão falando do relacionamento que ele tinha, das pegadinhas que os dois faziam entre eles, dessa troca que tinha. Acho que, pelo menos pra parte do jornalismo, que é uma coisa que acabou me encantando, dessa troca que o Senna possibilitou da imprensa brasileira, do quanto, tipo assim, o pessoal que fazia um bom trabalho, ele valorizava aquele bom trabalho, então ele ia ali, dava entrevista, tinha essa vontade de manter um relacionamento, que hoje eu vejo muito essa competição de você querer jogar a informação mais rápido, não sei o quê, enquanto naquela época o pessoal tentava construir um relacionamento com o piloto, né? Então tinha esse vínculo, era uma coisa bem diferente. Mas foi bem legal gravar esse podcast, espero que vocês tenham gostado de ver a nossa visão também do Senna, do que a gente tinha para poder compartilhar com vocês. Acompanhem os textos lá no BP. Eu recomendo muito que vocês peguem alguns livros sobre o Senna para poder conhecer a história dele. Tem muita coisa em sebo, muita coisa que saiu que hoje é mais difícil de você comprar, mas tem a possibilidade de você conhecer uma outra história sobre ele. E acho que vale muito a pena também ver o lado das pessoas que conviveram com ele e tiveram essa outra visão, né? Acho que é uma imagem que o pessoal tem, ele realmente é um ídolo, uma imagem, tipo, meio que não tem como você macular, né? Ele morreu muito novo, você não teve esse negócio de bombardeio de rede social em cima dele. É um cara que morreu muito jovem, que a gente fica muito pensando, tipo, como ia ser o futuro dele. É óbvio que vai ter essa imagem de ser um herói, porque o Brasil na época era muito carente de heróis, e é o que o Galvão fala, né? O Senna e o Pelé foram os únicos heróis, realmente. A gente teve muitos ídolos, teve muita gente no esporte que a gente pode admirar, na música, tudo, mas herói mesmo de um povo só foi ele e o Pelé, não teve outro. Não, sim, é até engraçado, né? Os dois maiores dos seus esportes são brasileiros. Então, pessoal, muito obrigado a todo mundo que ouviu aqui. Agradeço, sinceramente. Peço que comentem com a gente o que vocês sentem quando falam de Senna, o que vocês pensam, qual que é a opinião de vocês, se vocês têm ele como ídolo, como não tem. Vocês são Team Prost, Team Piquet, Team Senna, se é viúva, se não é, se é fiel da Igreja da Sexta Marcha, enfim. Se a gente deu alguma canelada também, se a gente esqueceu de algo, comente, é muito importante a participação de vocês. Eu sou o BGP Neto, um forte abraço e até a próxima. Até a próxima.